A paz do Senhor a todos. Hoje eu estou aqui para chamar a atenção de vocês mais uma vez. Eu não sei se eu diria que é mais um alerta da parte do Senhor, um comunicado, mas enfim, é algo bastante sério. E eu gostaria que vocês, pelo menos, por mais que a maioria, infelizmente, não concorda, mas eu quero que vocês se deem o direito de, pelo menos, refletir em relação a isso. Dê-se esse direito de refletir sobre isso. Porque, mais uma vez, eu volto a dizer que o que tem acontecido no mundo nesses últimos dias só não nos assusta mais porque o próprio Jesus já nos deixou dito, né? Não vos assusteis. E nos explicou tudo dentro das Sagradas Escrituras, o que aconteceria. E é exatamente isso que vem acontecendo. Dias terríveis, onde a humanidade, os homens, quando a gente fala homens, você já sabe que é a humanidade inteira, eles têm sido mais amigos do mundo do que amigos de Deus. E é triste isso. Agora, até poucos dias, mais uma vez, Deus me direcionou uma palavra. Até inclusive na terça-feira eu ia fazer como um debate ali com as irmãs, mas eu acabei, antes de sair de casa, eu acabei desistindo. Mas quando eu chego em frente da rádio, Deus me confirma através de uma cena que eu vi, Ele me confirmou que realmente tudo que eu vejo, tudo que eu sinto, tudo que eu observo e tudo que eu ouço o Espírito Santo falar, não é simplesmente a minha mente idealizando algo, alguma coisa, mas é Ele sim falando. Porque muitas coisas, as pessoas, e prestem atenção no que eu vou dizer para vocês, não vai adiantar quererem ficar bravos comigo, não vai adiantar, porque enquanto eu tiver vida, eu vou incomodar o inimigo. Enquanto eu tiver vida, eu vou incomodar o inimigo. Porque eu quero começar falando para vocês em relação a isso, e eu quero que vocês prestem bastante atenção e abram a mente e o coração de vocês para ouvirem isso e se darem o direito de pelo menos, refletirem sobre isso. Olha só, eu sei que em determinadas lives, se não quase na maioria delas, eu sempre dou uma pincelada nessas coisas. Porque tem palavras de Deus que não tem como tu, falar de uma e não englobar a outra, não encaixar a outra. Porque é exatamente assim que a palavra de Deus é. Grandes, como se fosse quebra-cabeças que se montassem. E é lindo, muitas das vezes não tem como tu não falar uma palavra e não mencionar outra. Olha só, desde o tempo que Deus começou a falar comigo e eu voltei para a comunhão da igreja, eu já contei para vocês, mas eu vejo a necessidade de repetir muitas coisas. E quando Deus toca, não adianta. A gente não tem paz de espírito enquanto não fala. E eu sempre tenho dito para Ele, Senhor, me empila, para Ele, me dar aquela impulsionamento, me instigar, desassossegar cada vez que Ele falar comigo, que é algo da parte dEle que eu não deva me calar. E quando eu me sinto assim, com essa coisa, parece aqui na garganta e tem que sair para fora, eu vejo sim algo como da parte de Deus. E olha só, gente, desde que eu voltei para a comunhão da igreja, a minha cabeça muitas vezes ficava confusa. Eu vou tentar resumir ao máximo para vocês, mas eu tenho certeza que vocês vão entender. Eu me sentia muito confusa, até mesmo porque, eu fiquei mais tempo fora da igreja do que, apesar de eu nascer na comunhão, eu fiquei mais tempo fora da igreja do que na comunhão da igreja. E eu agarrei costumes, péssimos costumes, porque eu comecei a usar, acompanhar, me amoldar aos padrões do mundo, e eu acabei adquirindo
péssimos costumes, porque a gente vai na onda, né, da humanidade. A gente vai na vibe, como diz, né, da maioria dos que estão no mundo. E começa a usar e se acostumar pessimamente e ter péssimos hábitos em relação a usos e costumes. E quando eu voltei para a comunhão da igreja, eu tive um processo dolorido e sofrido. A princípio foi algo que até eu achava que eu não ia nunca me acostumar. Mas o Espírito Santo foi me amoldando, me transformando de um jeito que até hoje eu fico admirada. Que é coisas do Espírito Santo, só Ele é capaz de fazer. Então, até mesmo todos os que me conheceram nesse mundão afora, vocês sabem que hoje em dia eu sou totalmente diferente, até mesmo a forma que eu falo, a forma que eu me visto, a forma que eu me comporto, né? Os lugares onde eu vou. Porque quando a gente começa a adquirir prazeres pelas coisas de Deus, quando a gente começa até mesmo descobrir esse Deus maravilhoso, tudo que faz parte desse mundo já não nos pertence mais. Só que no princípio foi algo bastante confuso para mim. Porque infelizmente quando eu comecei a procurar denominações religiosas para mim servir a Deus, apesar de que eu sei que não é só dentro das igrejas que se servem a Deus, mas é principalmente fora, né? Porque a gente vai lá para aprender e depois sai testificando com as nossas próprias vidas a conduta diária. Mas eu procurei e eu às vezes me assustava um pouquinho e ficava confusa porque eu enxergava o mundo dentro das igrejas. E eu dizia, Senhor, mas o teu povo não tem que ser diferente? Como que eu entro nas denominações e vejo muitas vezes as pessoas com comportamentos de quando eu estava lá fora? Como eu faço? E agora o que eu faço? Sem falar de que muitas vezes um pregava uma coisa, outro dizia outra, um pregava, né, a respeito da doutrina, outro já despregava, dizia que não tem nada a ver, que os tempos eram outros. E eu dizia, Senhor, mas e agora o que eu faço? O que eu faço? Eu sigo da direita, eu sigo da esquerda, eu sigo o que fala da doutrina, eu sigo outro que diz que isso não tem nada a ver, que é tudo questão de uso e costume. O que eu faço? Foi aí que, para minha surpresa, foi como Deus tivesse me colocado de paraquedas dentro de uma congregação aqui em Santiago, na cidade onde eu moro. Até ontem mesmo, quando eu fui no círculo de oração, eu sentia vontade de pular, de marchar dentro da igreja. Só que no começo, quando Deus fez isso comigo, me levou numa determinada congregação, eu não entendi. E eu vou explicar para vocês o porquê. Porque eu cheguei na igreja com os péssimos usos e costumes do mundo. E então as minhas roupas não eram tão santificadas quanto eu pensava no princípio. Apesar de que eu já estava mudando bastante. Todo mundo me conheceu, basta vocês olharem aí fotos minhas que tem de 2017 para baixo, vocês vão ver que a irmã Marta, no verão, ela só usava calção, ela só usava decotes, mini blusas. Então são péssimos costumes que tu tende a acompanhar esses padrões do mundo. É por isso que eu coloquei esse título, né? Não vos amoldeis ao sistema desse mundo. Porque, infelizmente, quando a gente está rodeado de tão densas trevas, não tem como você não caminhar junto. Infelizmente, porque olha só, vou repetir mais uma vez, as más companhias corrompem os bons costumes. E aí a gente começa a usar e se acostumar coisas, né? Se acostumar com coisas nojentas, que não são santificadas, que fedem diante das narinas do Senhor. Só que
eu ainda tinha uns péssimos costumes que depois de tu adquirir, às vezes é difícil de retirar de uma hora para outra. E a pessoa que tira de uma hora para outra, ela está sujeita a cair. Por isso que nós temos que seguir, né, e deixar que o Espírito Santo vai nos aperfeiçoando dia após dia. E é na nossa busca diária, é nos estudos da palavra, você vai compreendendo as coisas. Então, quando ele me colocou de paraquedas dentro dessa congregação, eu disse, poxa, Senhor, justo aqui, junto com as irmãzinhas da saia longa, do cabelo branco, do coquezinho, daquelas que não têm vaidade nenhuma. Eu digo, meu Deus, mas por quê? Mas, ao mesmo tempo que eu perguntava por quê, eu me sentia bem. Eu me sentia bem com elas. Eu me sentia bem. Mas eu achava tão difícil eu chegar naquele patamar delas. Eu achava tão difícil. E até mesmo achava algumas delas caretas. No princípio eu achava as irmãzinhas caretas. Mas tadinhas, né? Riquinhas. Eu pensava assim no princípio. Mas Deus também me colocou num determinado local que onde eu vi pessoas maquiadas, unhas pintadas, cabelos cortados. E eu não consegui me sentir bem. Eu não conseguia me sentir bem. Apesar de eu fazer muitas coisas também que as pessoas que estavam ali faziam, eu não conseguia me sentir bem. Eu dizia, Senhor, mas por que isso? Por quê? Eu não posso condenar nos outros o que eu também estou fazendo. Porque até então eu me maquiava, eu até então às vezes pintava minhas unhas. Eu dizia, Senhor, mas eu não quero ser hipócrita. O que está acontecendo afinal? O que o Senhor quer me revelar afinal? O que o Senhor está fazendo comigo? Eu não estou entendendo. O que o Senhor está fazendo comigo? Mas foi, como eu disse para vocês, foi uma caminhada longa. E através dos estudos da palavra é como se ele me dissesse, Marta, tenha paciência, persevera que eu vou te mostrar. Conforme tu for andando diante da minha presença, eu vou te mostrar o que me agrada e o que tem me desagradado. Então, cada vez que eu ia me aprofundando mais na palavra, cada vez que eu ia ouvindo mais a palavra, eu ia conhecendo mais a Deus e vendo quão miserável eu era, o quão perversa eu era, o quão maligna eu era. E como a humanidade também tem uma visão distorcida do que realmente é a obediência a Deus. Porque às vezes as pessoas falam que é melhor obedecer do que sacrificar, mas elas não se dão conta que elas não obedecem a nada, nem a ninguém. Elas passam por cima até mesmo do Espírito Santo, não deixando o Espírito Santo as transformar de dentro para fora. Porque é isso que a humanidade está seguindo, os padrões mundanos, os padrões do mundo. E a palavra nos diz que o mundo jaz no maligno. O que isso significa, gente? O mundo jaz no maligno. Que o mundo está sepultado, adormecido. E se eles não nos ouvirem, não ouvirem os profetas do Senhor, é assim que eles continuarão e serão afastados eternamente da presença do Pai. Eles estão sepultados, adormecidos com o maligno. Mas cabe a nós tocarmos esse chofar através da palavra, porque enquanto a vida há esperança deles saírem. Por isso que diz, desperta tu que dormes, desperta, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. É por isso que a palavra diz isso. Porque ainda há esperança, por mais que eles estejam jazendo no maligno, sepultados no maligno.
Porque, infelizmente, quando as pessoas se afastam dos princípios de Deus, é isso que acontece. A pessoa fica com a mente cauterizada, cegos espirituais. Eles não são capazes, muitas vezes, de enxergar o que está diante dos seus próprios olhos. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês é exatamente essa questão, muitas vezes, que você diz que não, Deus só quer o coração. Não, Deus não quer só o teu coração, não. Deus quer a tua alma, o teu espírito, o teu corpo. Porque disse que ai daquele, gente, que destruir esse templo aqui. Deus o destruirá. Deus o destruirá. E vocês têm que saber que quando nós aceitamos esse Jesus, nós não nos pertencemos mais. Nós não podemos mais fazer somente as nossas vontades, mas é a vontade de Deus. E Ele quer que eu e você sejamos diferentes do mundo. Diferentes. Só que, porém, infelizmente, as pessoas estão todas iguais. Todas iguais. E por que isso? Ah, mas só que é o coração, né? Mas você deixa refletir para o lado de fora. Aonde está o teu coração? Aonde está o teu coração? O que tem mais te causado prazeres e alegria aqui no mundo? Cuidado, porque é isso que tem te arrastado ao lago de fogo. É isso que tem te arrastado aos padrões do mundo. Cuidado com isso. Não vão, eu estou aqui, como eu disse para vocês, enquanto eu tiver vida, eu vou incomodar Satanás. E não adianta ninguém se levantar e dizer ao contrário, que não são as vestes que vão nos colocar no céu, mas uma pessoa salva, ela sabe o que vestir, ela sabe aonde ir, ela sabe como se comportar, ela já se despiu da velha natureza. Ela não se pertence mais, ela está aqui para fazer a vontade do Pai e não suas próprias vontades. Não foi fácil, irmãos, não foi fácil eu ver essas duas faces de Deus me colocar, me levar em respeito até mesmo às congregações, eu não direi o nome, mas teve duas principais aqui em Santiago. É como se Deus tivesse me colocado aos extremos. E eu não tinha entendido. Como assim, Senhor? Olha só, gente. Ele me levou nessa congregação em primeiro. E eu pude ver aquelas irmãzinhas tudo de saias longas. Umas com o cabelinho preso. Outras até com os cabelinhos soltos. Mas com os cabelos brancos muitas das vezes. Mas um amor no coração. Que a gente sentia. O amor não era só capa, não, gente. Porque muitas pessoas estão se detendo nisso, dizendo que adianta, é só por fora, mas por dentro são podres. Não, tem pessoas que não são assim, não. Tem Deus dentro e fora de si. É por isso que eu conseguia me sentir bem, eu tinha paz de espírito no meio delas. Muitas das vezes, quando eu ia lá, eu não tinha vontade de vir embora. Eu sei que aqui em Santiago tem outros lugares, mas eu sei que Deus me levou nessas duas para me mostrar a diferença de pessoas que obedecem a Ele, que não se importam em fazer sacrifícios, e não são sacrifícios de tolos, como muitos dizem. Não são sacrifícios de tolo, são sacrifícios com entendimento, e Deus recebe isso. Agora mesmo, na terça-feira retrasada, eu levei a palavra no programa sobre os recabitas. Deus falou muito forte comigo em relação aos recabitas, que eram pessoas que estavam obedecendo a voz do seu ancestral. E a voz do seu ancestral, o que ele disse? Que não era para plantar nada, não construir casa, não tomar vinho.
e eles respeitaram. Entrou geração, saiu geração, e os descendentes de Jonadab, os recabitas, obedeceram fielmente tudo isso. Por mais que não estivesse na lei de Moisés. O que Jonadab propôs para eles, para todos os seus descendentes da sua família, não estava propriamente escrito nas leis de Moisés. Mas Jonadab disse para os seus descendentes, ia ensinar, que eles ensinassem para os filhos, para os netos, para os bisnetos, para todos aquela sua geração, que eles ensinassem de pai para filho, não plantar videiras, não cultivar campo, não possuir casas. Então eles moravam no deserto, eles eram nômades, eles moravam em tendas, obedecendo o que Jonadab disse. E aí o que Deus, olha que lindo, gente, olha que lindo isso. Deus mandou que Jeremias chamasse eles e levasse para dentro do templo. Prestem atenção nisso. Deus mandou Jeremias trazer os recabitas. Jeremias, vai lá, traz os recabitas, leva eles dentro de uma sala no templo e oferece-lhes vinho. Olha o que Deus estava pedindo para Jeremias, sendo que Deus sabia que os recabitas não tomavam vinho, nem plantavam videiras, não possuíam casas, eram nômades. Em primeiro lugar, a gente pensa, meu Deus, mas por que o Senhor fez isso? Que tentação para os recabitas. Mas Deus já sabia o que estava no coração dos recabitas. E quando Jeremias trouxe eles e colocou numa das salas do templo, preparou todo o lugar, colocou diante deles vinho e mandou eles beber. E o que os recabitas fizeram? Os recabitas disseram, já que um profeta está nos dizendo, vamos tomar. Já que o nosso ancestral, o Jonadab, já não está mais entre nós, vamos tomar. O que tem? Nós temos dentro do templo, está nos sido oferecido aqui dentro do templo, por que não tomarmos, né? Mas eles não fizeram isso. Eles explicaram a Jeremias, nós não tomamos vinho. Nós não tomamos porque o nosso ancestral, Jonadab, nos ensinou, nos advertiu para que nós não cultivássemos vinha, para que nós não tomássemos vinho, para que nós não construíssemos casa, nem possuíssemos campo, que nós morássemos em tenda. E assim a gente fez até hoje, e nem até as nossas esposas e os nossos filhos e as nossas filhas também obedecem isso. Eles nunca levaram vinho em sua boca. E aí Deus falou com Jeremias, como se Deus falasse assim, eu vou falar nas minhas palavras. Tu viu, Jeremias? Tu viu que um homem, Jonadab, deu ordens à sua família, aos recabitas, e eles obedeceram a sua palavra. Mas eu, que sou Deus, esse povo, o povo não me obedece. O meu povo não me obedece. Eu que tenho enviado os profetas, tenho mandado pessoas para pregar para eles, e eles não me ouvem, eles não têm me ouvido. Mas os recabitas ouviram a voz do seu ancestral, do seu pai, Jonadab. Mas como é difícil o meu povo ouvir a minha voz. Mas como eles não querem me obedecer, eu vou mandar tudo aquilo que eu falei contra eles. Eles vão colher as próprias consequências. E olha o que Deus mandou Jeremias dizer para os recabitas. Que nunca ia faltar um descendente dos recabitas que servissem a Deus. Deus naquele momento estava concedendo eles como sacerdócio na casa dele. Então vocês acham que Deus não recebeu o sacrifício dos recabitas só porque eles estavam obedecendo um homem? Não, isso atribuiu feitos gloriosos. Deus achou lindo, Deus aprovou
É como se Deus dissesse: nossa, mas essas pessoas são obedientes a um homem, eu quero para mim, eu quero que eles trabalhem para mim. Porque se eles obedeceram o ancestral deles, que nem vivo não está mais, quanto mais a mim, eles vão me obedecer. Então eu vou trazer eles para trabalhar comigo. E assim fez. Por mais que os recabitas de repente nem fossem diretos os levitas, que somente os levitas, os descendentes de Arão, poderiam servir na casa do Senhor. Mas olha o que Deus faz quando alguém obedece. Mas não está na Bíblia, não interessa. Por que agora todos estão saindo daquilo a qual aprenderam? Por quê? E é interessante a gente analisar, gente. Nem imaginei que eu ia falar essa palavra hoje, agora, aqui para vocês. Mas até mesmo Paulo falou para Timóteo: permaneça tu naquilo a qual sabe de quem aprendeu. Que desde criança tu sabe as sagradas letras. E por que Paulo disse isso a Timóteo? Por que ele disse isso? Porque eram exatamente essas questões que estavam acontecendo naquela época, gente. Essa palavra eu falei no programa, mas eu vou falar tantas e tantas vezes for necessário. Porque Timóteo, ele tinha sido ensinado desde criança pela sua avó Lloyd e pela sua mãe Eunice. Essas duas mulheres ensinaram Timóteo desde pequenininho as sagradas letras, ensinaram para ele. Só que depois que ele cresceu, ainda Paulo veio e fortaleceu ainda mais. Por isso que Paulo até mesmo disse que era pai na fé de Timóteo, porque fortaleceu ainda mais Timóteo de tudo aquilo que ele já havia aprendido com a sua mãe e com a sua avó. Só que, porém, aonde Timóteo estava, em Éfeso, estava acontecendo muitas coisas, em Éfeso, estava acontecendo muitas coisas tal qual está acontecendo agora no nosso meio. O pessoal do nada a ver, o pessoal do tudo pode, o pessoal do um pouquinho só não faz mal, para ver que desde aquela época, infelizmente, o povo se corrompe. Por isso que muitas vezes as pessoas não acreditam na Bíblia e acham que tudo isso já aconteceu. Mas são histórias que se repetem, porque os pecados continuam mesmo. A iniquidade, a maldade, a perversidade, as transgressões continuam as mesmas. Então por isso que não há necessidade até mesmo de Deus levantar profetas com novas profecias. Porque as profecias continuam as mesmas. Porque os pecados continuam os mesmos. E Timóteo estava... Eu acredito sim, irmãos. Eu acredito que Timóteo estava meio que balançado, tipo a Marta no começo. E agora? Eu vou para lá, eu vou para cá. Como assim, Senhor? Eu frequento essa congregação que está ali, cabelinho cortado, unha pintada, maquiagem no rosto, calça comprida. O que eu faço? Ou eu vou lá nas irmãs de sainha, coquezinho. E agora? O que eu faço? Eu tenho a impressão de que Timóteo estava assim. E agora? Eu falo ou me calo? E Paulo disse para ele: cuidado, exerça o dom que há em ti, que foi te concedido com a imposição de mãos. Como se ele dissesse: fala, não te cala, repreenda, exorta esse povo, não deixa essas coisas corromper aquele a qual Deus já separou, já diferenciou desse mundo que jaz, que é corrompido no maligno. E falou para Timóteo: segue naquilo que tu aprendeu, tendo a certeza de quem tu tem recebido, de quem tu recebeu. Porque infelizmente hoje em dia, muitas pessoas também nem sabem a procedência de muitas pessoas e acham lindos, acham maravilhosas, bonitos, eloquentes, magistrados, doutorados. Nada contra isso. Mas as pessoas se iludem muito. E nem tudo que reluz é ouro. Cuidado! Nem tudo que reluz é ouro.
Gente, às vezes eu digo, Senhor, mas de novo essa palavra. Mas ele inquieta meu coração, não tem como eu não falar. Não tem como. São coisas que fedem diante das suas narinas. A desobediência. Então não interessa. Porque muitas das vezes eu até vejo mulheres que outrora eram reservadas, discretas, realmente mulheres como Sara, mas agora estão aderindo à moda, aderindo ao mundanismo, e muitas vezes se esquecem que tudo isso que o mundo adora, muitas vezes estão pautados em deuses pagãos, que pessoas ergueram lá no passado e hoje em dia ainda está em nosso meio, camuflado. Como eu costumo dizer, as astutas ciladas de Satanás. E as pessoas não notam. O que mais dói no coração da gente é que as pessoas não notam. Eu mesmo, irmãos, quantas vezes eu me vi como folha seca, levada por tudo que é tipo de vento, de doutrina. Eu fui assim, eu estava assim. E Deus até mesmo permitiu que eu passasse situações assim. E por quê? Para quê? Para me ensinar, para me mostrar o que é o correto, o que é certo. E saber diferenciar essas astutas ciladas do inimigo. São ciladas, gente, ciladas. E muitas vezes começa no só um pouquinho. Vou até amassar um papelzinho aqui na frente para vocês verem, que é como se Satanás fizesse assim, ó. Só esse pouquinho aqui não vai fazer mal. Todo mundo está fazendo. Faz também. Mais uma vez eu vou dizer, não se esqueça que o mundo jaz no maligno. Então, irmãos, eu sempre penso e digo assim, ó, eu não vou sair então dentro daquilo a qual eu aprendi. Teve duas pessoas que eu sinto muito como exemplos, que são meu avô Daniel e meu pai Tobias. Eles eram da doutrina, E já diga-se de passagem assim, ó, que sã doutrina. Ah, Marta, mas eles não sabiam. Não, sabiam sim. Porque Jonadab ensinou os seus descendentes a obedecerem. Por mais que nas leis de Moisés não estivesse aquilo que Jonadab falou aos seus filhos e descendentes. Mas eles mesmo assim obedeceram. E por quê? Olha só, prestem atenção no que eu vou dizer para vocês. Jonadab, a palavra diz que ele era filho de Recabe. E no livro de Reis nos fala sobre esse Jonadab. No tempo que ele ainda estava vivo, ele foi um dos homens que ajudou a Jeú a combater toda aquela imoralidade que estava acontecendo, dos cultos pagãos, que Jezabel e Acabe estavam fazendo em todo o reinado, porque eles eram os monarcas da época, eles eram os reis da época. E olha o cuidado que nós temos que ter, que muitas vezes esses líderes, falsos líderes demoníacos, implantam coisas que não são da parte de Deus. Quem gostava de tomar vinho, plantar vinhas, tanto que queria a vinha de Nabote, era Acabe. Sem falar das outras perversidades dele. Jezabel adorava se maquiar, adorava se pintar, adorava ter unhas pintadas. Tanto que já houve estudos em relação a ela, que ela era uma mulher, praticamente uma prostituta. Ela não respeitava Acabe, ela se deitava com outros homens. Tanto que eles faziam orgias para adorar Deus da fertilidade, Deus disso, Deus daquilo que Jezabel inventou, para seguir os seus próprios caprichos. Porque a palavra de Deus era difícil para eles seguir. Tinha normas, estatutos, decretos
que eles não queriam cumprir. Até mesmo por isso que Acabe se casou com mulher que não era para ter se casado. Porque se ele obedecesse o que estava escrito, ele não teria feito alianças com quem não deveria fazer. E como ele fez, ele acabou caindo nesses engodos de uma mulher maquiavélica. Porque uma mulher sábia edifica a sua casa, mas uma tola destrói com as próprias mãos. E foi exatamente isso que Jezabel fez. Então será que Jonadab, que ajudou tudo, Jeú, a destronar tudo isso, a fazer com que se cumprisse a palavra de Deus nessa gente? O que ele fez então? Como ele observou essas questões, foi exatamente o que ele proibiu a gente dele de fazer, por mais que não tivesse coisas especificadas. Mas ele achou melhor assim, para poupar os descendentes dele de caírem nessas ciladas como muitos caíram, nas artimanhas, ciladas desses espíritos malignos que agiam em Jezabel e Acabe. E acabaram realmente com seu reinado, eles mesmos. E olha só, gente, que quando eu analisei isso, eu digo, Senhor, que interessante isso, né? Porque as pessoas não leem o que diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Agora eu não sei precisar bem o verso, mas diz assim, ó: afastai-vos de toda forma do mal. Afastai-vos de toda forma do mal. Outras traduções diz: abstém-vos de toda forma do mal. Toda aparência do mal. E foi exatamente isso que Jonadab quis fazer em relação aos descendentes dele. Afastar eles de toda forma do mal. Afastar, abster eles de toda forma do mal. Mas hoje em dia as pessoas, querem mais imitar pessoas com espíritos de Jezabéis que infelizmente ainda tem no nosso meio e está crescendo assustadoramente. Então, por isso que eu aprendi muito com os estudos da palavra, que eu devo respeitar sim meu avô Daniel e meu pai Tobias, que eram pelas doutrinas, sabendo que eles sempre tentaram nos afastar, assim como Jonadab fez com os recabitas, com seus descendentes. Abster eles, afastar eles de toda forma, de toda aparência do mal, que se parecesse com o mal. Até porque em Gálatas capítulo 5 também nos fala que as obras da carne ficam manifestas. E ali diz várias coisas, até inclusive impureza, que nós temos que saber o que realmente isso significa, impureza e imoralidade sexual. E a imoralidade sexual, ela entra também em várias formas. Não pensem que é só através do ato sexual. Esse é o pior, mas também tem coisas que se assemelham a isso. Tanto que a palavra segue dizendo: e tudo o que se assemelha a isso, que todos os que praticam ficarão de fora dos reinos dos céus. Não sou eu que estou falando. Para vocês que dizem que Deus só quer o coração, para vocês que dizem que isso não tem nada a ver, para vocês que dizem que estamos dentro da religiosidade, só lamento, mas não entrarão no reino dos céus. Nada que se assemelhe a isso. Então nós temos sim que nos abster, nos separar, nos afastar de toda forma do mal. Então eu entendi quando Deus me levou dentro dessas duas congregações e me fez ver os dois tipos, características de pessoas. E, infelizmente, pasmem, querem falar algo contra mim. Eu digo assim aqui, não tem problema, para mim não tem problema. O problema vai ser para vocês mesmos. Vai ser para vocês mesmos. Porque eu não vou retirar o que eu disse. Quando eu fui nessa congregação onde tinha mulheres que cortavam os cabelos, mechavam, faziam cores. Quando eu fui nessa denominação, até mesmo que homens usavam barbas,
bastante extravagantes, mulheres de unhas pintadas. Deus me mostrou. E eu olhava, quando na hora da oração eu abri e olhei, tinha uma levantada de mãos para cima e a maioria delas estavam de unhas pintadas. E quando eu olhei a minha também estava, eu senti um temor tão grande e eu baixei. E quando eu baixei a minha mão, Deus disse: tu viu? Tu não gostou, né? Então não seja mais uma. Eu te chamei para te ser a diferença, não para te ser igual e andar fluindo, né, no fluxo do mundo. Não se esqueça, Marta, que eu te tirei do mundo e o mundo jaz no maligno. Então não se conforme, não se amolde ao padrão, ao sistema desse mundo e não traga ele para dentro da minha casa. Não traga. Seja tu a diferença. E eu retirei. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. Porque não adiantaria depois eu me estribuchar como muitos estão se estribuchando. Porque Deus me disse: você viu? Que daí elas clamam, elas oram, elas gritam. Mas é a adoração da boca para fora. É a adoração da boca para fora. Cuidado com as práticas dos nicolaítas. Cuidado com os toleramentos, a tolerância de Jezabéis que estão acontecendo nas igrejas. Cuidado, porque nós estamos vivendo os últimos dias, sim, quer a humanidade aceite ou não. E tem coisas ainda, muitas coisas que irão acontecer. Mas nós precisamos estar pautados na palavra do Senhor. Não se amoldando o mundo, não fazendo amizade com o mundo. Não confundam as coisas. Não confundam as coisas. Porque os recabitas, eles não eram inimigos de ninguém. Eles só estavam obedecendo o seu ancestral Jonadab, filho de Recabe, e se afastando, se abstendo de toda forma do mal, evitando abrir portas, brechas para outras coisas piores na vida deles. E isso, para eles, foi imputado, sim, como honra, porque Deus chamou eles para servir no templo. Então só serve no templo a Deus quem obedece na totalidade. Não queiram colocar pessoas lá que não estão pautadas na palavra, não querem obedecer, que só vai trazer consequência para a igreja inteira. Para a igreja inteira. Porque muitos se consideram fazendo partes do corpo de Cristo, mas são membros gangrenados, que estão adoecendo o corpo inteiro. Cuidado com isso. É de mim, é da minha e das tuas mãos que Deus requer isso. Das pessoas que Deus já tem mostrado o que agrada e o que não agrada a Ele. E nós temos que falar enquanto ainda é tempo. Nós temos que corrigir esse mundão que está dizendo que não tem nada a ver e estão trazendo o mundo para dentro do corpo de Cristo e Ele não está aceitando. Está gangrenando, diz o Senhor. Está apodrecendo membros, diz o Senhor. E vai chegar a hora da poda. Esses membros que estão gangrenados irão ser extirpados se não derem ouvidos, diz o Senhor. A hora de se arrepender é agora. Não interessa quem falar para vocês. Olhem o teste, irmãos, que os recabitas passarão. Olhem o teste. Mas eles foram aprovados. Quando eu li isso, eu disse: Senhor, o que o Senhor fez? O Senhor sabia que eles não podiam tomar. O que o Senhor fez, coitados dos recabitas? Que tentação! Mas Deus disse: mas eu sabia
E Deus usou ele, mandou ele oferecer vinho. E eu fiquei pensando, meu Deus, mas se eu tivesse no meio dos recabitas, o que eu ia fazer? Eu fiquei pensando, meu Deus, será que eu não ia tomar? Porque era o profeta Jeremias que estaria me oferecendo. E Deus falou muito forte comigo. E disse, viu? Eu faço prova dos meus. E tem uns quantos caindo. Eu faço prova dos meus, diz o Senhor. E tem uns quantos caindo. Então não interessa, irmãos, quem oferecer as coisas para vocês. Não interessa quem dizer para vocês, usa que não é pecado. Não interessa quem dizer para vocês, vai que não é pecado. Cuidado. Cuidado, pezinho, onde vai? Cuidado, mãozinha, o que pega? Cuidado, olhinho, o que vê? Cuidado, porque é pelo olho que Sansão foi contaminado e morreu sem eles. Por isso que a palavra diz que é melhor entrar nos reinos dos céus sem partes de nós do que ser jogado no inferno com todo esse corpo. Sansão se arrependeu, teve a sua vida encurtada porque poderia ter tido um final diferente, mas deixou ser contaminado pelos olhos, corrompido pelos olhos, teve os seus olhos arrancados, morreu cego. Cuidado, porque o inimigo tem usado pessoas, até mesmo dentro das igrejas, para seduzir, para ludibriar, para chamar atenção nos olhos dos olhos das pessoas. E muitos estão caindo. Muitos estão caindo. E eu vou começar onde for, eu vou começar a orar, repreender os espíritos malignos de Jezabéis de dentro da igreja. E que surgem entre nós mais e mais recabitas, que obedeçam, saibam de quem aprenderam. Porque se vocês me disserem, Marta, mais uma vez eu falo para vocês, tem gente que diz, mas tu tem certeza que teu avô foi salvo? Tu tem certeza que o teu pai foi salvo? Tenho. Tenho, porque Deus falou comigo. E quando ele se expressou ao meu avô Daniel, ele disse, o meu servo Daniel. E eu vi o meu pai adentrando os portões celestiais. Não foi um homem que me mostrou, não, foi Deus que me mostrou. Então, se eu sei que o meu avô foi salvo, eu sei que o meu pai foi salvo, por que eu vou desobedecer tudo aquilo que eles me ensinaram? Era a mesma coisa que o Paulo disse a Timóteo. Tu sabe de quem tu aprendeu. A tua avó Lloyd te ensinou, a tua mãe Eunice te ensinou, não fuja daquilo. E tu tem olhado em mim, tu viste dos meus sofrimentos, as minhas perseguições. Porque uma pessoa que sofre, uma pessoa que vive, irmãos, verdadeiro evangelho, eles sofrem perseguições, eles sofrem afrontas, eles sofrem calúnias, eles sofrem. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra que diz, todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo padecerá perseguições. E o que é viver piedosamente? Não é só fazer assim, irmãos, ó. Não é isso piedoso. Procurem o significado disso para você saber. Mas eu vou resumir aqui para vocês. Viver piedosamente em Cristo é viver tudo que está aqui na totalidade.
seja na igreja, em casa, no trabalho, na sociedade, na rua. Viver isso aqui, lembrando sempre que a nossa cidadania é do céu, não é da terra. É do céu, não é da terra. A cidadania é do céu, não é da terra. A minha e a tua cidadania não é da terra, é do céu. Por que você quer se amoldar ao sistema, ao padrão do mundo, então? Por que você quer imitar tudo que o mundo faz? Você não é todo mundo. Você é diferente. Você foi chamado, separado. Permaneça separado. Não se amolde ao sistema do mundo. Não pense vocês que isso é fanatismo religioso, não. Isso é palavra. Isso é o Espírito Santo que manda eu dizer a vocês. E eu sempre digo para Deus, Pai, se eu estiver errada, não me conceda dons nenhum, enquanto eu não me converter, enquanto eu não ser transformada. Porque eu não quero falar pela carne, eu não quero falar pelos meus achismos. Só que cada vez que eu digo isso, Deus mais me indigna. Deus mais me inquieta. E diz, não, eles estão enganados. Eles estão enganados. Porque querem pisar em ruas de ouros e de cristais de qualquer jeito, deixando tudo aquilo que tem chamado a atenção dos olhos deles dominar o coração deles. Eles têm deixado se seduzir pelas culturas humanas, as tradições humanas, e não se apegam à cultura do Pai, à cultura do céu, à tradição do céu. Ah, mas eu amo isso, eu amo aquilo. Não se esqueça que quem ama a sua vida a perderá, mas quem odeia a achará. Achará, diz o Senhor. A porta continua sendo estreita. Deus não manda vocês odiar as coisas. Deus não manda vocês pisarem nos outros, não. Mas se afastar de toda a prática do mal. Não se conformar, não se amoldar a tudo isso que está acontecendo. Algumas traduções diz se amoldar ao sistema do mundo, outras diz se conformar aos padrões do mundo. A Marta, qual que é a certa? As duas são certas. Porque no momento que eu me conformar com tudo isso que está acontecendo, eu vou acabar me amoldando a isso. Nós não podemos nos conformar, nem se amoldar a todo esse sistema. Que vocês não pensem que é só como muitos dizem. Ah, mas Deus está falando sobre o sistema político. Está escrito isso aqui? Não. É ao sistema. Todo ele. Todo ele. E muitas das vezes se apresenta até diante de mim e de você de formas que nós nem imaginamos. Como eu falei, até mesmo nas roupas. Dias atrás, irmãos, olha para vocês verem como Deus é. Dias atrás eu ouvi uma irmã testemunhar em relação que ela foi ao céu e ao inferno e que Deus tinha falado até mesmo os modelos de roupa para ela usar. Aí eu pensei, eu não falei, mas eu pensei, ixi, religiosidade. A irmã não entendeu a visão que ela teve. E hoje eu pude ver que ela entendeu sim. De repente ela não soube explicar. Mas Deus tem falado comigo nesses 2 últimos dias em relação às nossas vestes aqui. Lembrando que as nossas vestes espirituais têm que estar de acordo. E se ela está de acordo, ela vai refletir para o lado de fora. Que nós temos que ter um padrão.
que nós, como cristão, se nós seguimos a Jesus, nós temos que ter um padrão. Pode até nós não estarmos vestidos iguais, né? Senão ia parecer que nós temos de uniforme. Não, não é isso. Mas nós temos que ter um padrão semelhante. É um padrão semelhante. A gente não pode só porque o mundo hoje, a moda inverno, verão, é assim, assim, assim. Aí lá vai o cristão na moda inverno e verão do ano de 2024. Daqui a um pouco vem o ano de 2025, lá vai o cristão na moda inverno, verão, outono, né, de 2025. Hello? Não se esqueçam, isso não sou eu só que falei, eu estou apenas repetindo o que eu já ouvi também, não só em relação à palavra que eu estudo e Deus me fala, mas pessoas falando sobre isso. Inclusive pessoas que já foram designers de moda, eu acho que é isso, né, costureiro, coisas assim, que diz que quando eles iam desenhar a moda, desenhar certas modas, diz que eles eram tomados por espíritos, incorporavam e ali desenhavam certas modas. E aí lançavam, faziam desenhos daquelas roupas e depois costuravam e lançavam, né? Um deles é o chamado, né, só um exemplo, os cropped. Então vocês imaginam, gente, aí lá vai cristão tudo pegando a modinha e não sabe que aquilo foi criado abaixo de espíritos enganadores, de possessões demoníacas. Então tomem o cuidado, vocês não precisam andar conforme o fluxo do mundo. Vocês foram separados, apartados. O mundo jaz no maligno, por mais que eles digam, por mais que estejam se infiltrando dentro das igrejas. O que não é isso que é pecado, não é a roupa que determina. Cuidado, cuidado. E muitas vezes eu me segurei para não falar isso. Porque às vezes a gente vê pessoas tão queridas, tão simpáticas, realmente que falam palavras bonitas, até mesmo cantam, pregam bonito, mas Deus não tem gostado da forma que eles têm se portado. E aí eu digo, Senhor, mas eu tenho medo de machucar essas pessoas. Mas aí Deus me faz ver que mais medo ainda eu deveria ter, de ver que deveria fazer o bem, mas não fazer. O sangue dessas pessoas estariam nas minhas mãos. Então cuidado, gente. Cuidado. Mais uma vez eu vou dizer, principalmente para as mulheres. Aonde está escrito que nós temos que pintar unhas? Aonde está escrito que nós temos que se pintar para ser bonita? Aonde está escrito esse tipo de coisa? Ah, mas Marta, está na Bíblia que as coisas vão perecer pelo uso mesmo, não faz mal. Gente, escutem bem o que eu vou dizer para vocês. Se vocês estudarem as Escrituras, vocês vão ver que Deus havia retirado das pessoas. Até mesmo quando elas olharam para dentro de si e viram que realmente eram pobres, cegos, nus, miseráveis, que não adiantaria nada o ouro, os pingentes, pendentes, os aparatos que elas usavam, não iria adiantar aquilo se elas não tivessem a presença de Deus. Sabe o que elas fizeram? Elas retiraram tudo, até os seus trajes costumeiros, elas tiraram tudo para se humilhar diante de Deus. Então isso chama-se humilhação. Humilhar-se a si mesmo. E a palavra diz que aquele que humilha-se a si mesmo, no tempo certo, no devido tempo, será exaltado. Aquele que humilha-se a si mesmo será exaltado. E Deus realmente diz, né, que Deus proibiu eles usar até chegar no monte, até chegar onde eles deveriam chegar. E o que isso significa para mim e para você hoje? Até nós chegar onde? Está proibido. Ah, mas não interessa. Vocês querem se parecer Jezabéis, irmãs? Vocês querem se parecer com Jezabel?
Querem? Ah, mas não. Ah, mas a pobrezinha é fraca. Vamos ensinar. E eu já vou usar aqui um exemplo sem dizer nome. Como eu falei para vocês, na terça Deus começou a tocar muito forte no meu coração. E eu pensei em fazer algo lá no programa. Até mesmo um tipo de um debate com as irmãs. Mas eu digo não, em respeito a tal irmã, eu não vou fazer isso. E quando eu cheguei lá, Deus me mostrou algo. E me disse assim, você viu? E engraçado, interessante que uma irmã também me falou a mesma coisa. Bons exemplos arrastam. Às vezes a gente acha que não, mas sim. Quando tu tem a presença de Deus e a pessoa vê que realmente não é só fachada, que realmente tu tem o Espírito Santo dentro de vocês, isso as pessoas vão sentir e também vão sentir a necessidade de se humilhar também e retirar tudo. Aí é como Deus falando, tu viu? Tu viu? Então segue da forma que eu te chamei. Eu te tirei do mundo, como que agora tu vai querer voltar a se parecer com a velha Marta que estava no mundo? Então eu não vou fazer isso. Porque como eu disse para vocês, teve um determinado tempo que eu fiz isso. Voltei a comprar esmalte e disse, não, já que todas as irmãs, praticamente todas estão usando nudezinho, né, um rosinha bem clarinho, eu vou fazer também. E aí desde aquele dia que eu levantei a mão e ele me fez olhar e me sentir suja, eu baixei. E quando eu ouvi a voz dele dizendo, viu, tu achou bonito? Pois é, não seja mais uma. Seja a tua diferença. Faça a diferença. Então, tudo começou a se encaixar. O porquê também que eu gostava de estar no meio daquelas irmãs que só usavam saia, no meio daquelas irmãs que só usavam cabelo comprido. E Deus me mostrou que não era só religiosidade, não. Eram os recabitas no nosso meio. Obedecendo o que o ancestral deles haviam pregado, colocado imposto, e eles obedeceram fielmente. Eles não se amoldaram ao sistema, ao padrão do mundo que está vindo, e nem os recabitas do passado se amoldaram, porque sabiam que se amoldassem, iam estar se espelhando em coisas que Jezabel, os espíritos malignos que estavam agindo em Jezabel, estavam ali apregoando naquelas regiões. E que se alastraram pelo mundo afora. Cuidado, gente. Vocês podem até não concordar comigo. Porque, infelizmente, quando a gente se acostuma a alguma coisa e depois para retirar, é difícil no princípio. É difícil. Vocês acham que foi fácil para mim, eu de um dia para noite usava calção bem curto, começar a encumpridar e ainda usar a saia? Vocês acham que foi fácil? Não foi. Até mesmo no princípio, dentro da minha casa, eu ainda usava shorts. Só que foi passando o tempo, foi passando e eu me olhava, me achando feia, porque eu já estava desacostumando. Então é um processo, assim como tu te acostumou nesses péssimos hábitos e costumes, vai se desacostumando. Foi assim que Deus fez com o povo que saiu do Egito. E disse, retirem mesmo, retirem e não vão colocar até vocês chegarem lá no monte. Não vão chegar, não vão usar. Mas hoje em dia, né, com a pomba gira largada por aí, com as astutas ciladas do inimigo. E mais uma vez eu falo para vocês, irmãos, cuidado. Jesus disse para que ninguém vos seduza, porque isso seduz. Isso tem seduzido multidões. E até mesmo aqueles que outrora faziam parte dos recabitas estão caindo. Estão caindo. Porque, gente, Jesus disse assim, até mesmo o anticristo, o grandão, vamos dizer assim, porque a gente sabe que o espírito do anticristo já reina. Mas o que vai se levantar, né, por isso mesmo que o espírito do anticristo já reina, que é para depois acertarem fácil o grandão lá, né? Então, cuidado, gente, que até eles ali vão realizar milagres, prodígios, maravilhas. Então, não se enganem com alguém que fala de Deus para vocês e que fala línguas estranhas. Não se enganem com isso, gente. Olhem
todo uma pessoa. Porque foi isso que, quando eu disse para o Senhor, Senhor, eu não vou falar porque por medo de magoar, porque eu conheço pessoas que são maravilhosas, falam, têm uma eloquência, falam tremendamente e cantam bem. E ele disse, não faça isso, fale, que é para o bem deles. É melhor você ferir hoje com a palavra dura, do que depois eles ficarem e verem que tu estava certa. Que aqueles que eu tenho levantado estão certos, que infelizmente ainda são os de menor número, porque estão acovardados diante de tudo isso que está acontecendo. Quando, meu Deus, quando que um dia eu pensei que eu ia falar isso? Quando que um dia eu... Sendo que no começo eu relutei tanto contra isso. E eu também dizia, não é isso que é pecado. Eu tô enganado, eu tô vendo coisa, eu tô sentindo coisa errada. Eu dizia, não é isso que é pecado. Quando, meu Deus, ai, só o Senhor mesmo para fazer isso com a gente. Ah, Deus maravilhoso, aleluia. Louvado e engrandecido por me chamar com tamanha liberdade. Porque eu não sou mais aprisionada nisso. Oh, glória a Deus, aleluia. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Jeová. Mas Deus me manda orar e repreender os espíritos de Jezabel. E é isso que eu vou fazer. Repreender os espíritos de Jezabel. Porque vocês estão enganados, irmãos. Até eu ouvi esses dias um irmão, não quero me alongar mais aqui, mas eu vi um irmão dizendo que chega a ser até pecado muitas pessoas nós chamarmos algumas mulheres que usam joias e adornos e pintam unhas, chamar elas de Jezabéis, que é até pecado. E eu fiquei pensando, e aquilo não me desceu. Eu digo, Senhor, não sei, isso não me desceu. Não me desceu. E realmente, daí ele começou a falar comigo, disse, Marta, cuidado. Essas aí também são as seduções. Eles seduzem porque são pessoas às vezes renomadas, são pessoas que às vezes estão liderando alguma coisa. Então, o inimigo usa essas pessoas também. Usa as fragilidades, muitas vezes alguma coisa ainda que eles precisam corrigir dentro deles, para serem usados como vasos de destruição. Em massa, diga-se de passagem. Porque daí é mais fácil acreditar em pessoas assim do que na Marta. Assim como foi difícil muitos acreditarem em Jeremias naquela época, como foi difícil acreditarem no João Batista. Mas eles podem até ter morrido apedrejado, decapitados, mas nunca até hoje conseguiu apagar e desfazer aquilo que eles pregaram. Então eu e você não podemos temer o homem, o que o homem possa nos fazer ou nos contrariar, mas nós temos que confrontá-los com essa verdade antes que o mundo inteiro se perca e os cristãos que se dizem cristãos com eles. Coloque na tua mente, meu irmão, minha irmã, você não precisa se parecer com o mundo para conquistar eles. A palavra já diz para a gente ter cuidado, que as pessoas seriam mais amantes de si mesmas, seriam mais amigos do mundo, dos prazeres do mundo, do que o mundo, das coisas que o mundo oferece, do que amigos de Deus. Sou eu que estou dizendo isso, irmãos? Então é comigo que vocês têm que ficar bravos? Não, é Deus que deixou escrito. E não adianta dizerem que foi homens que escreveram. Não adianta dizer isso. Não vai adiantar. Porque foi homens inspirados por Deus. Assim como Jeremias, João Batista, Elias, Eliseu, foram homens inspirados por Deus.
que pregaram contra essas coisas, que pregaram contra esse sistema mundano. Mais uma vez eu repito, por isso que Jonadab, quando viu tudo, aquele sistema implantado por Jezabel, que corrompeu mulheres, corrompeu homens, ele tentou afastar de toda a aparência do mal os descendentes dele. Entendam essa palavra. Vocês, líderes religiosos, pastores, bispos, sacerdotes, seja lá o que for que chamarem vocês, estudem a palavra, peçam direcionamento do Espírito Santo e não amoldem a igreja de vocês aos padrões do mundo, à cultura do mundo, à tradição do mundo, porque foi assim que aquele povo estava. E eles diziam também, apesar de que às vezes a Bíblia não relata tudo, mas Deus revela seus mistérios, sim, a quem Ele quer. E era isso que acontecia desde aquela época. As pessoas às vezes vestiam alguma coisa e nem sabiam que era Jezabel que tinha inventado, que tinha implantado. Cuidado, gente. Basta vocês procurarem e verem, vocês vão querer, mais uma vez eu digo, mulheres, vocês vão querer se parecer com Jezabel. Olha para vocês ver que está escrito, quando Jonadab estava junto com Jeú. Quando Jeú foi lá para destruir, o que ela fez? Ela ainda tentou seduzir ele se maquiando. Mas ela, no fundo, ela sabia que ia morrer, que o dia dela estava chegando. Mas ela não queria morrer feia, queria morrer bonita, né? E ainda tentar seduzir Jeú. Se pintou, passou, né, rímel nos olhos, passou, se enfeitou. Morreu igual. Então vocês vão querer se parecer com ela? Tem certeza, irmãs? Tem certeza? Mas essas irmãs de saia às vezes é tudo fachada, essas irmãs com cabelo comprido, tem a língua comprida também. Não estou falando dessas. Estou falando de um povo recabita que existe no nosso meio, que ainda obedece e Deus recebe. Deus recebe. Eu vou me atrever aqui um pouquinho. Eu sei que as irmãs não vão ficar bravas. Ontem, por exemplo, que não haja soberba entre as irmãs, eu vou já dizer aqui que eu sei que não vai entrar no coração delas, mas na primeira congregação que eu fui, a outra eu vou poupar, mas a congregação que eu fui e que Deus me mostrou as irmãs, né, de sainha comprida, de cabelinho grisalho, às vezes preso, às vezes solto, mas sem corte nenhum. Deus me fez eu sentir o paraíso na terra. E ontem, interessante que... Outros dias também, não vou dizer que não, né, irmãos? Já senti muito a presença de Deus em alguns locais que eu vou. E no círculo de oração ontem, eu senti a vontade de pular. De caminhar nos corredores, de marchar, de bater palma. E era justamente também as irmãs da Vila Rica que estavam lá. A irmã Odete, a irmã Ilza, as irmãs ali da irmã Ilza, eu às vezes esqueço o nome, elas têm um nome parecido, né? Aquelas irmãzinhas que às vezes, né, as pessoas falam, Deus recebe o que elas fazem. São os recabitas no nosso meio. Então prezem por pessoas assim, que não é só fachada, não. Não são sepulcros caiados e nem estão na religiosidade. Porque Deus aceita sacrifício com entendimento. Deus aceita sim. E cuidado, porque se vocês forem se amoldando de pouquinho em pouquinho, o próprio inimigo vai ver o que está seduzindo vocês. E daí para levar vocês para outras ciladas é só um pulinho. Cuidado. Coisas que vocês pensam que não fazem mal, mas está fazendo um grande mal para todo o corpo de Cristo. E está vindo um tempo de poda, irmãos, tá? Um tempo de poda.
Então não querem ser podados enquanto ainda é tempo. Se convertam realmente. Se desvencilhem disso tudo que muitos dizem que é religiosidade, que é fanatismo religioso. Mas se fosse fanatismo religioso, religiosidade, Deus não teria aceito o sacrifício que os recabitas estavam fazendo e chamou isso de obediência. E concedeu para eles bênçãos, e eles foram chamados, ainda fez uma promessa que nunca ia faltar dos descendentes de Jonadab alguém que servisse, adorasse ao Senhor no templo. Entenderam? Então, recebam essa palavra, comam essa palavra, absorvam essa palavra, reflitam essa palavra. E mais outra coisa, eu sei que mais uma vez eu vou repetir, já vou fazer uma oração. Ontem mesmo também Deus falou fortemente comigo lá na igreja. Me fez eu observar algo e falou mais especificadamente aos jovens. Que tem uma parte da Bíblia que diz: jovens, vós sois forte, porque já venceram o maligno. E muitos, às vezes, assim, ó, nós temos que respeitar que a parte fraca da igreja são os jovens, que estão mais suscetíveis aos enganos, né? A serem seduzidos pelos prazeres do mundo. Os jovens não são a parte fraca da igreja, não. A palavra diz: jovens, vós sois forte, porque já venceram o maligno. E está afirmando, não está dizendo vencerão, já venceram. Então, não queiram usar essas desculpas, vamos deixar os pobrezinhos. Vamos corrigir, a palavra diz corrigir com todo amor e mansidão, mas nós temos que fazer, aceite eles ou não. Então não deixem, independente da idade, não deixem essas coisas entrar dentro do corpo de Cristo, dentro das congregações, trazendo o mundo para dentro. Porque assim como Deus me tirou do mundo e não quis que eu trouxesse o mundo para dentro da igreja, assim também é com vocês. Porque se eu voltasse a ser, começasse a pintar minhas unhas, pintar minha boca de vermelho, embora eu nunca gostei dessa cor, porque realmente, né, essa cor vermelha, ela é uma cor mais... Desde aquelas épocas, se vocês forem ler, era o que Jezabel usava, era o que as meretrizes, as prostitutas, por mais que as pessoas não gostam de ouvir isso, por mais que elas não gostem, mas eram isso que elas faziam. Por isso até mesmo que houve essa proibição, Deus disse para eles não usarem mais até chegarem no monte, para que eles não fossem confundidos, que as mulheres não fossem confundidas com essas mulheres da vida. Então, cuidado, vocês querem ser confundidas com as mulheres do mundo, que jaz no maligno? Embora que de repente alguma delas escutar, não vai gostar do que eu estou falando, mas, mais uma vez eu repito, não é contra mim que tem que ficar, né, bravos. É a palavra de Deus e eu sei o que eu estou dizendo. Até mesmo porque eu faço sempre uma prova com Deus. Eu digo, se eu estiver errada, Senhor, se não é o Senhor falando comigo, se é coisas da minha cabeça, se o Senhor não está falando através da palavra, que eu estou interpretando errado, não me conceda dons. Não me dê dons nenhum até eu me converter de verdade, até eu me transformar de verdade, até eu sair da religiosidade, até eu sair do fanatismo. Agora, se é o Senhor que está falando através de mim, que é o Senhor que está me direcionando, me dando a interpretação correta da palavra, falando comigo, então me conceda dons. Me encha de poder e autoridade, que aonde eu passar, não por causa de mim, mas pelo Senhor que está em mim, aí faça sinais acontecer. Então por isso que eu já quero orar aqui para vocês, irmãos, e façam prova disso. Podem fazer prova. A palavra manda a gente fazer prova. Até mesmo dos profetas, que dirá da irmã Marta. Então façam prova. Vamos para a oração? Então tudo aquilo que vocês têm fraquezas, tudo que vocês olharam para o mundo, acharam bonito, deixaram seduzir os olhos de vocês e vocês começaram a colocar em si e levar para dentro das igrejas, vocês podem colocar a mão, seja algo, se é maquiagem, bota a mão no rosto. Se é nas unhas, né? Botem as mãos nas unhas de vocês e peçam para que Deus dê a libertação.
Até mesmo se no momento vocês duvidarem de mim, vocês peçam para que Deus confirme a vocês. Peçam sempre a confirmação do Senhor. E também doenças, seja na mente, ansiedade, depressão, seja alguma coisa no corpo físico, orem juntamente comigo. Mas creiam, vocês que já ouviram a palavra e receberam como da parte do Senhor, apenas creiam, porque os sinais acompanham os que creem. Senhor meu Deus, meu Pai que estás no céu, agora nesse momento, Pai, eu te agradeço por mais esse dia, por mais esse fôlego de vida. Pai, te agradeço mais uma vez pelo alimento diário que tem nos dado, que nunca falte no nosso lar e no lar daqueles que te servem. Pai, eu te agradeço por tudo, Senhor. Eu te agradeço pelos meus cabelos, eu te agradeço pela minha pele, eu te agradeço pelas minhas mãos, eu te agradeço pelos meus pés, porque muitos gostariam de ter e não os têm, outros que já não os têm mais, mas eu os tenho, Pai, e eu te agradeço por isso. Então que os meus pés só vão aonde os santos possam ir, que as minhas mãos só façam aquilo que seja agradável diante dos seus olhos. Obrigado pelos meus ouvidos, e que os meus ouvidos, Pai, só absorvam aquilo que for da tua parte. Obrigado pelos meus olhos, Pai, apesar de que muitas vezes, por muito tempo, eu deixei que eles fossem seduzidos pelas coisas da terra. Pai, me perdoa, e hoje eu te agradeço por eles, por ter concedido luz a eles que estavam em treva. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela minha boca, pela minha voz. Muito obrigado, Pai, porque enquanto eu estiver vida, eu falarei o teu evangelho. E perdoe pelo tempo que eu falei palavras que não edificavam nem a mim, nem aos meus irmãos. Me perdoe, Senhor, mas que agora a minha boca, o som da minha voz, seja somente para propagar as coisas do teu reino. Pai, assim dê o entendimento a todos que hoje estão me ouvindo ou que ainda vão me ouvir. Senhor, coloque as tuas mãos poderosas sobre cada um deles. E nesse momento, Pai, nesse momento eu te peço poder e autoridade para repreender todo e qualquer espírito demoníaco que tem deturpado as mentes, os corações, assim como deturparam a mente e o coração de Jezabel. Mas, Pai, que esses espíritos imundos caiam por terra, no nome santo e poderoso de Jesus. Abra a tua visão, a visão, Pai. Abra a visão espiritual dessas pessoas, que elas possam enxergar o que está por detrás dessas coisas, que muitas vezes alegram os olhos, seduzem os olhos, encantam os olhos, mas afastam o coração delas do Senhor. Pai, mostra, descortine o mundo espiritual para essas pessoas que hoje, de repente, ainda estão com dúvida em seus corações. Mas façam ver, Pai, assim como o Senhor já tem feito muitas mulheres ver, muitos homens verem isso. Faça, Pai, dê entendimento. Pai, seja quem for, pastores, líderes religiosos, seja quem for, ou até mesmo membros de banco que estejam introduzindo coisas na tua casa. Descauterize mentes, dê a sensibilidade a qual eles precisam para que não aceitem mais essas coisas, que digam não. Pai, que dê a sensibilidade para a sua alma de ouvir a sua voz, mas que eles tenham um pulso de ferro para combater essas coisas que não te agradam. Pai, levante povos recabitas no meio do nosso meio, dispostos a obedecer, porque não vai adiantar eles oferecerem sacrifícios de louvor, sacrifícios disso, sacrifícios daquilo, mas não obedecerem a tua palavra, não obedecerem os seus ancestrais, esquecerem daqueles a qual aprenderam, e hoje em dia sendo influenciados por tudo e qualquer um e qualquer uma que chega, iludia, ludibria, seduz com o brilho, muitas vezes encantamento como da serpente, mas que caia por terra esse espírito imundo da tua casa, papai.
Eu te peço, Senhor, se o Senhor tem achado graça em mim, se o Senhor tem me olhado, Pai, e visto que eu tenho me esforçado para cumprir o teu evangelho na totalidade, ouça minha voz, ouça o meu clamor em prol dos teus filhos. Que caia por terra esse espírito de Jezabel, daquele ou daquela que estiver olhando essa live. Que caia por terra em nome de Jesus. Que as suas mãos, que o seu rosto sejam santos e pertencentes a Cristo. Eu declaro agora no mundo espiritual, Pai, portas fechadas para esses principados, para essas castas de demônios. Eu declaro no mundo espiritual fechadas essas portas, de dentro da minha casa, de dentro da igreja, pelo mundo afora. Não só peço na qual onde eu congrego, mas em todas elas. Porque o que tem entrado desses espíritos de pessoas que só te professam da boca para fora, que só te amam em espírito, mas em verdade te negam todos os dias nas suas práticas abomináveis. Pai, eu te peço, dê entendimento a essas pessoas, dê a clareza a qual elas precisam. Pai, eu te peço que esse mesmo Espírito que tem me transformado, tem aberto a minha visão espiritual, abra dessas pessoas também. Pai, faça a tua obra, faça a tua obra, para que haja um posicionamento da tua igreja nesses últimos dias sobre a face da terra, que ela resplandeça, que ela desperte de dentre os mortos. Oh, aleluia! Pai, eu te coloco nas tuas mãos todos esses também que estão passando por alguma enfermidade na alma, alguma doença no corpo. Pai, coloque as tuas mãos poderosas sobre cada um deles, embora eu não esteja no lar daquele que está me ouvindo. Mas simbolicamente eu levanto as minhas mãos e aonde quer que eles estejam, coloque as tuas mãos sobre eles e repreenda todo o mal. Que caia por terra toda célula cancerígena. Bata em retirada agora, diz o Senhor. Caia por terra todo tumor do cérebro. Bata em retirada toda obra do inimigo. Receba agora a cura. Receba agora a transformação. Receba agora a transformação, a renovação da mente. No nome santo e poderoso de Jesus. Oh, aleluia! Todo vício do cigarro são potestades malignas, diz o Senhor. Aquilo que tu pensa que não faz mal para a tua vida, é o inimigo que tem colocado você no pico e mandado você se atirar. Não atente o Senhor seu Deus, não coloque ele à prova, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, o Todo-Poderoso. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Todo espírito contrário caia por terra em nome do Senhor. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Pai, Pai, eu te coloco essa oração nas tuas mãos, crendo, aleluia, porque eu sei que o Senhor continua o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Oh, aleluia! O que tem faltado na humanidade é fé, a fé salvadora no seu Filho Jesus. Pai, eu te coloco essa oração nas tuas mãos, crendo. Oh, e já te agradecendo, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Porque fui eu uma que eu posso dizer das primeiras que recebi essa cura.
Então eu sei que o Senhor faz, eu tenho prova disso. Oh, aleluia, a depressão, a ansiedade são espíritos malignos, diz o Senhor. O pânico é espírito maligno. Busque mais a minha presença. Busquem mais a minha presença, diz o Senhor. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Tu és santo, santo, santo. Oh, Pai. Sim, meu Senhor. Aleluia. Eu declaro, mais uma vez é papai que tá mandando. Eu declaro a libertação. Eu declaro a cura. Eu declaro a transformação no nome santo e poderoso de Jesus. Tome posse. Oh, aleluia, já vai agradecendo ao Senhor, agradeça a Ele, agradeça a Ele. Oh Deus, obrigado Senhor, eu te entrego, Pai, esse clamor, essa súplica a esses homens, a essas mulheres, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, amém e amém. Eu entrego aqui essas palavras em nome de Jesus, pedindo mais uma vez que me compreendam apesar de que eu sei, irmãos, às vezes tem irmãos que não compartilham, mas eu sei que tem irmãos que não curtem, mas eu sei que tem irmãos que estão ouvindo, e Deus tem falado profundamente, e é isso que mais importa para mim, é Deus falar. É Deus falar, vocês verem que não sou eu, não é eu, é Deus que está falando com vocês. Apenas eu estou sendo aqui um instrumento, um vaso nas mãos dele, apenas isso. Porque o poderoso aqui é ele, quem faz aqui é ele, não sou eu. Então, gente, escutem, apesar de ser grande a live, apesar de ser extensa, mas é Deus, e Deus também está querendo nos ensinar a ter paciência. Porque hoje em dia só querem videozinhos curtos e às vezes pegam coisas soltas e estão se corrompendo. Às vezes só pegam aquilo, né, que querem ouvir, mas não aprendem nada. Então cuidado, porque essas coisas que causam também ansiedade em vocês. Se vocês até procurarem pessoas estudiosas, eles vão dizer. Não é nem às vezes pessoas que nem são cristãs, mas elas vão dizer isso para vocês, cuidado. Esses vídeos curtos, essas coisas curtas, essas coisas até mesmo de acelerar, gente, acelerar. Eu às vezes faço isso para ouvir até as minhas lives, eu ouço de novo. Depois que eu terminar aqui eu vou escutar, porque eu quero aprender mais ainda também. E aí às vezes eu coloco para acelerar, mas diz que também a gente não faz isso. Porque causa ansiedade na pessoa aí, por isso que as pessoas querem sempre acelerar as coisas e acabam adquirindo essa ansiedade. Mas eu, como eu digo assim, que eu estou pautada na palavra, eu coloco sem medo, mas vocês têm que tomar cuidado, ok? Então, por mais que sejam lives longas, escutem. E não sintam-se envergonhadas. Porque todo aquele que se envergonhar da palavra de Deus, né, está se envergonhando de Jesus. Está negando a Jesus. Não façam isso. Compartilhem com quem vocês puderem. Vou deixar essa live também lá no... Eu baixo aqui também e depois posto lá no YouTube. Porque aqui às vezes só fica 30 dias e depois sai. Aí eu coloco lá. Eu deixo sem comentário ali para evitar, né? Não evitar discussões desnecessárias. Porque às vezes alguém pode tentar, né, rebater ali. E a gente não quer usar isso aí também para ficar, né, causando discussões, então eu deixo sem comentários. Mas vocês se inscrever lá, vocês estão ajudando, e se vocês curtir também, vocês vão estar ajudando, porque quanto mais vocês curtirem lá, mais as pessoas vão se sentir tocadas em assistir, né? Como eu falei para os irmãos, quem é que às vezes vai querer assistir uma coisa que só tem uma curtida? Não chama atenção, né?
Então, muitas vezes, olha só, eu digo, às vezes, realmente os filhos das trevas têm mais prudência que os filhos da luz, né? Porque os filhos das trevas, às vezes, compartilham as coisas e curtem aos montões, né? E ajudam a propagar cada vez mais. Mas agora os filhos que se dizem da luz, eles não fazem isso. Não. Parece que custa dar uma curtida, parece que custa se inscrever. É ou não é? É. Então, os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz, infelizmente. No trato entre si, né? Infelizmente, eles são mais prudentes. Então, deixam de ser imprudentes, irmãos, e vão propagar aí, ó. Vão propagar. Não interessa se o fulano, ciclano é teu amigo, vai ficar bravo. Nós não estamos aqui para agradar o homem. Caso contrário, nós não seríamos amigos do Senhor, né? Então, cuidado com essas questões, ok? E entrego essas palavras no nome santo e poderoso de Jesus Cristo.